Olá, amigos e amigas. Quero apresentar a vocês a disciplina de Filosofia Francesa Contemporânea. É uma oportunidade para a gente fazer uma revisão de forma sintética, mas que possa ajudar vocês nesse período de curso, já concluindo a graduação. A nossa disciplina, vocês tiveram acesso já na plataforma, os textos que eu disponibilizei, em 4 textos, cada um correspondendo às atividades e o fórum. E aqui eu queria destacar alguns tópicos a partir das nossas atividades. A primeira atividade, a questão que eu proponho a partir do texto do Bergson, que é a filosofia francesa, é quais os traços da filosofia francesa, né? Quais as características específicas assim, que mais identifica a filosofia francesa contemporânea. O Bergson, no seu texto, vocês já tiveram acesso, e veem que ele, na verdade, faz uma contextualização da filosofia francesa moderna, né? Apresentando a contribuição que essa filosofia dá para a filosofia em geral, e quais aqueles traços mais característicos, né, propriamente do pensamento filosófico francês contemporâneo. Portanto, três traços a gente pode encontrar no texto do Bergson. Um primeiro traço é que ele coloca a clareza, né? a clareza como algo específico, algo que identifica a filosofia francesa, recorre até a Descartes, né? Ali o Discursos do Método, né? Em que ele percorre ali o conhecimento numa tentativa de podermos chegar a uma certeza clara e distinta, né? O Bergson coloca, por exemplo, de que podemos dizer que a filosofia francesa foi sempre determinada pelo seguinte princípio: não há ideia filosófica, por mais profunda e sutil que seja, que não possa e não deva ser exprimida por qualquer língua no mundo. Esse é um traço, a clareza do pensamento filosófico francês. O segundo traço que ele aponta é essa relação que a filosofia francesa tem com a ciência positiva, né? Há uma união estreita da filosofia com a ciência. Isso é o que caracteriza melhor, ou uma outra característica que ele aponta sobre a filosofia francesa. Um outro traço, um terceiro traço, ele aponta num texto, é exatamente o gosto que a filosofia francesa tem pela psicologia, né? Sua inclinação a essa observação interior. Portanto, da atividade 1, ler ali o texto, não todo o texto, mas a introdução e uma primeira parte ali do artigo, que você já encontra essas características de forma visível ali no texto. A segunda atividade, eu proponho que você encontre no texto, um texto sobre a partir, né? Não sobre, mas a partir da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, e a questão é como o Merleau-Ponty resolve o problema da relação entre alma e corpo, né? Nesse texto você pode encontrar, por exemplo, que o problema da relação, o problema das relações do corpo e da alma para Merleau-Ponty parece desaparecer tanto do ponto de vista, parece
desaparecer, tanto do ponto de vista da consciência absoluta, quanto do ponto de vista cientificista, né? O autor ressalta que entre esses três planos de significado não se trata de uma operação causal, o que quer dizer que afirmar a alma age sobre o corpo quando nossa conduta não se deixa entender por nenhum jogo de forças físicas ou por nenhuma atitude característica da dialética vital. É uma expressão imprópria, pois o corpo não é um mecanismo fechado em si mesmo, segundo o autor do texto. Portanto, ele apresenta de que essa relação entre alma e corpo, o problema, segundo Merleau-Ponty, não concerne ao corpo objetivo, mas só tem existência conceitual, né? Mas sim um corpo fenomenal. Ou seja, o problema da relação alma e corpo, a partir do estudo que a autora faz da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, ele não tem necessariamente uma compreensão conceitual, mas de forma objetiva, né, como um corpo objetivo, mas uma compreensão do corpo enquanto fenômeno. A solução de todos os problemas de transcendência encontra na espessura do presente, do pré-objetivo, né? Ou seja, todo o processo de corporalidade, de sociabilidade, a pré-existência no mundo, são questões que, em última instância, estão ligados ao fundamento da nossa liberdade. A terceira atividade propõe uma pergunta que está no próprio texto, que é exatamente: pode a fenomenologia não ser hermenêutica? O autor do texto, Hélio Salles Gentil, afirma, já dá a resposta afirmando que, claro que pode, né? Pode-se. E aí o autor, acompanhando o pensamento do filósofo francês Paul Ricoeur, vai aproximar a hermenêutica da fenomenologia. E ele diz: pode-se pensar numa fenomenologia pura depois do reconhecimento desse pertencimento irrecusável ao mundo e à história? É um questionamento que ele levanta, o autor aqui do texto, exatamente a essa compreensão filosófica, né, que é a fenomenologia, né, e a partir da fenomenologia de Russell, principalmente de Russell, de Merleau-Ponty, etc. E pergunta ainda: a própria temporalidade da consciência não obriga a reconhecer esse pertencimento, um pertencimento que inclui o distanciamento correlato posto pelo próprio desdobramento temporal da consciência e do ser? A suspeita do autor do texto é exatamente, a partir dessas questões, dizer: olha, a fenomenologia que apreende a realidade a partir da consciência, mas essa consciência, ela não tem como não ser também uma construção histórica. A fenomenologia é o tronco sobre o qual vem enxertar-se a hermenêutica. É sua indispensável estrutura de acolhida na filosofia do Paul Ricoeur, por exemplo. Entre outras coisas, dá para se entender que essa experiência, ela se enraiza, em última instância, nas interpretações que as construções históricas, culturais, as construções humanas, elas formulam, né, um tipo de compreensão que a consciência
pode ter acesso. O terceiro, o quarto, a quarta atividade é elaborar uma síntese do quarto texto, uma síntese do artigo A Condição Pós-Moderna, né, de Jean-François Lyotard, e é um texto do professor João Paulo Costa. E aqui a ideia é fazer uma síntese não de todo o texto, mas oriento que vocês tomem os 3 tópicos primeiros do texto. O primeiro, que é a contextualização, em que o professor vai descrevendo, né, o lugar dessa reflexão filosófica de Lyotard. Um segundo tópico é a especificidade de Jean-François Lyotard. E o terceiro tópico é exatamente a sociedade pós-industrial e cultura pós-moderna. Portanto, uma síntese dessas 3 partes, né, 3 tópicos desse texto, do quarto texto, já nos dá uma visão, uma compreensão aonde se localiza a discussão do conceito de pós-moderno ou de pós-modernidade nos estudos do filósofo Jean-François Lyotard. O nosso fórum único está colocado exatamente assim. Como percebemos os seguintes fenômenos da pós-modernidade? E os fenômenos da pós-modernidade colocados aqui para se discutir no fórum são a sociedade, consumo, representação e simulação, velocidade e imagem, que são fenômenos que nós encontramos no nosso cotidiano, no mundo que nós vivemos hoje, um mundo marcado por uma cultura imagética. Hoje nós não lemos texto, nós vemos o texto, nós vemos as coisas. É uma cultura que nos pressiona nesse sentido de produções absolutamente passageiras, efêmeras, puro simulacro, e que provoca em nós um tipo de pensar, né? Penso que esses tópicos, de forma sintética, resumida, podem nos ajudar na revisão dessa nossa disciplina. Muito obrigado.